Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para apresentar algumas definições e conceitos sobre gestão de ativos, manutenção e serviços. Muitos têm falado a respeito de algumas definições e de termos e conceitos a respeito de manutenção. Houve uma profunda mudança desde de 1994 para cá, com a norma ABNT-NBR 5462, passou a definir termos de gestão, de manutenção e serviços. Tá? Isso porque houve a necessidade de definição de termos específicos usados em manutenção. Mais recentemente, com a norma ISO, ABNT ISO, NBR, série 55.000, 55.000, 55.001, 55.002, passamos a ter a manutenção como um sistema a ser analisado, estudado de uma forma mais científica, com terminologia e com capacidade de gestão baseado nas normas ISO de qualidade, de meio ambiente e tudo mais. Então a gente preparou aqui, né, uma apresentação sobre a questão de indicadores e, por sua vez, eles precisam ter alguns conceitos bem definidos. Para nós obter um indicador, você está dentro do conceito, vamos dizer assim, mundial, não só de terminologia, como de parâmetros a serem considerados para obter indicador. Senão, num benchmark de você comparar, você vai comparar laranja com banana, né? Ou seja, se os teus métodos, tuas fórmulas não são aquelas consideradas por todos, em média, você vai ter valores diferentes, índices diferentes e tudo mais. Bom, indicadores, o primeiro defeito, conceito que são indicadores? São um conjunto de informações que indicam através de índices para controle e acompanhamento de determinados processos. Os índices podem ser índices reais, obtidos, medidos, apurados, e os índices de meta, que são aqueles valores que se procura atingir. Ok? Existe uma diferença entre métrica e indicadores. Métricas são valores brutos, por exemplo, que não são utilizados para comparar, né? 20 mil barris de petróleo, 1.200 peças produzidas, 600 quilômetros rodados, 200 produtos vendidos. São valores numéricos, né? Resultados de medidas. E indicadores são valores relativos, normalmente expressa a forma de taxa, ou seja, 20 mil barris por dia, 1.200 peças por mês, um aumento de 20% nas vendas em quantidade de produtos, né? Velocidade de 600 km por hora. Isso pode ser um indicador, né, que você vai ter tantos quilômetros por mês, rodados e tudo mais. Bom, a função de manutenção foi muito bem definida e pressupõe um rígido controle de confiabilidade de ativos. É isso que reza a norma ISO série 55.000 e que se baseia numa análise constante de causa raiz, aquelas que realmente determinam e causam as falhas nos ativos e até os defeitos. Bom, para isso é preciso importantíssimo, no caso de alguns indicadores, como tempo médio entre falhas, né? Você saber o que você define como falha ou defeito. Então, por exemplo, a BNT NBR 5462 define que é a manutenção, né? E a mantenabilidade com capacidade de ser mantido um item, um ativo, né? E as normas NBR 55.000, elas são normas que visam colocar em ordem, né, todo o sistema de gestão dos ativos. Então a gente pode ver aí, tem até uma videoaula, uma playlist específica no nosso canal do YouTube SGServe, ok? Bom,
Qual é o conceito, então, de falha e defeito? Quando se determina que houve uma falha, quando defeito? A falha é a ocorrência que causa perda parcial ou total da função, ou das funções de um ativo. Ou seja, se uma bomba foi adquirida e requer o processo que tenha 200 metros cúbicos por hora de vazão, e se ela precisa disso, ela pode ter sido até adquirida para 250, mas para o teu processo, no mínimo 200 metros cúbicos por hora, e ela está com 180, ela não quebrou, não está parada e tudo mais, seria, lógico, uma falha, mas ela está em regime de falha porque ela não está atendendo a principal função dela, que é produzir 200 metros cúbicos por hora, entendeu? Está com 180. Então, está sob regime de falha. E o defeito é uma ocorrência que não chega a causar nem perda parcial, nem total de uma função de um ativo, mas que deve ser observado que, normalmente, um defeito, seguidos defeitos, vão originar uma falha, perda parcial total de um ativo, ok? Isso aqui é importante porque começa a surgir uma outra definição aqui que a gente vai entender como a gente identifica uma falha, um defeito num software de gestão, num indicador. A manutenção, ela, não só a visão macro, ela é definida por execução de serviços sistemáticos, aqueles que se realizam periodicamente através de uma periodicidade fixa ou variável, em função do estado do ativo, e normalmente os sistemáticos pertencem a um plano sistemático pré-estabelecido, ok? Você pode estabelecer um plano que vai ter uma certa periodicidade, emissão de ordem de serviço e tudo mais, e são serviços sistemáticos. E os não sistemáticos são aqueles que ocorrem, não se realizam periodicamente, se iniciam de forma avulsa, em função de corretivas, melhorias e tudo mais. Tá? Tipos de manutenção. Aqui vem uma questão muito importante, muita gente fala de tipos aí, de manutenção, os tipos de serviço. Os serviços são definidos basicamente entre preventivos. É bom que seja preventivo, porque começa a se definir, por exemplo, preventivo por oportunidade, preventivo. Não, o tipo é melhor que você analise que serviços preventivos você tem a fazer ou está fazendo, qual é a quantidade de HSH que você está determinando nessa análise, tá certo? Então, os preventivos são aqueles periódicos de planos que se realizam para prevenir a ocorrência de falha, ou seja, você tem que fazer o serviço, você faz antes da falha, ou seja, identificando e corrigindo defeitos. Então, a preventiva serve para identificar defeito e, com isso, corrigir os defeitos e, agindo de forma preventivamente, não ocorrer a falha. Tá? E os serviços, depois dos serviços preventivos, você tem também os preditivos, né? Preventivo vem de prevenir, preditivo vem de predizer. O que você faz? Você cria um plano que mede parâmetros, identifica os defeitos, né? Esses parâmetros vão mostrar defeitos e vão evoluindo, vão caracterizando uma tendência e que permite, através de softwares, através de fórmulas e através de análise, que você determina quando há probabilidade de ocorrer uma falha. Então, realiza um serviço preventivo, uma manutenção preventiva, antes que a falha ocorra, porque depois que a falha ocorre, você só tem a fazer a manutenção corretiva. Então, não sistemático, por exemplo, você pode ter os corretivos, as OS de manutenção corretiva, que não são periódicos, não têm origem em planos, mas podem vir de um plano preventivo, de preditivo, e você tem que corrigir uma falha, e aí você abre uma ordem de serviço de correção, identificando o tipo de falha, com certeza. Você pode ter obras e melhorias que não são periódicas, que não têm origem em plano, servem para realizar investimentos e melhorias. Tá? Você pode até fazer manutenção preventiva, ou serviços preventivos,
que não sejam periódicos, que não vêm de planos, mas que você resolve fazer, prevenir, porque você acredita que vai acontecer algum problema em breve, você abre uma OS não sistemática preventiva. Então, pode ter no seu controle serviços não sistemáticos preventivos, né? Você abre uma OS para pintura de um determinado ambiente, porque há risco, ou pintura de um equipamento, de uma peça, porque há risco de vir a falhar devido a uma correção intensa. Você pode não ter um plano preventivo, mas como você observa, através da chamada manutenção sensitiva ou detectiva, você observa um defeito, você corrige esse defeito pintando o equipamento, protegendo, para que não ocorra a corrosão, por conseguinte, uma falha de vazamento, por exemplo, de um tanque, de um equipamento. Então, você na realidade está corrigindo defeitos que você encontra, que não houve falha, não houve vazamento, mas você está preventivamente fazendo uma intervenção preventiva numa ordem de serviço não sistemática, aberta, sem vir de um plano. Tá certo? Vocês podem ver lá no nosso blog mais informações, lá através do sgcr.blogspot.com, mais artigos sobre isso e mais questões a respeito, tá? Também você tem aqui está mais de 160, na verdade tem mais de 217 aulas atualmente, e no nosso site aí outras informações, tá? Também fazemos treinamentos presenciais específicos, à distância ou presenciais, e também tem alguns treinamentos gratuitos aí, de gestão de manutenção, tá? Acompanhe sempre o nosso site SGServe, ok? E temos um grupo no WhatsApp, através de um telefone, que tem uma quantidade expressiva de membros para debater assuntos relativos à gestão de serviço, manutenção, engenharia, confiabilidade e manutenção, ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado dessa apresentação breve, e na próxima a gente falará sobre, através do software, como identificar esses tipos e definir as situações que podem entrar esses diversos tipos de ordens de serviço com o intuito de obter indicadores. Se gostaram da videoaula, curtam, se interessarem por receber informações de novos vídeos, se inscrevam no nosso canal do YouTube SGServe, e até a próxima, um grande abraço.